Olá, pessoal, estamos novamente aqui no Estúdio /VIP Podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, meu amigo Chico, ele que é empresário, pastor, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória dele. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, uma honra. Prazer receber você aqui e a gente gostaria de ouvir um pouco da sua história. Quem é o Chico? Meu nome é Francisco de Assis Schmitz, conhecido em Joinville como Chico Mineiro. E pai de 6 filhos, Olha, 6 netos, e nascido em Atalanta, Santa Catarina. E vim para Joinville, eu acho que faz uns 35 anos. Hoje eu sou empresário, proprietário de restaurantes e do Hotel Fazenda Dona Francisca e também pastor. E como é que você veio parar aqui em Joinville? Na verdade, eu nasci no interior, numa cidadezinha pequena do interior, e meus pais agricultores, e precisava de um emprego, precisava trabalhar, e lá já não tinha não tinha para onde crescer, Você veio buscar uma oportunidade. Buscando uma oportunidade de trabalho. Cheguei até Joinville, já tinha alguns tios. Mas você não tinha nenhum parente? Ah, tinha. Eu tinha uns tios que trabalhavam na Tupi, então eu vim para cá já para ficar na casa de uma tia minha que me recebeu durante um período para começar a procurar emprego aqui. E qual era a idade que você tinha? Eu tinha 18 anos. Aí você começou a sua história aqui em Joinville? Comecei minha história aqui em Joinville como açougueiro. Olha! Cheguei, consegui um trabalho como açougueiro, trabalhei no supermercado Joinville, acho que uns 3 anos e meio como açougueiro. E aí? Saindo de açougueiro, vou trabalhar num restaurante no Shopping Americanas, antigo Shopping Americanas, Sim. Uma rede de restaurante lá que existia lá. Era um restaurante, depois virou uma rede, Maxi Sheldon. Aí fui convidado para gerenciar esse restaurante. Essa pessoa olhou para mim lá no açougue e achou que eu tinha potencial em coordenar uma equipe. E em 3 anos e meio, mais ou menos, eu abri 5 restaurantes para ele. Olha! Então foi uma expansão Você é visionário, então. Foi algo assim bastante interessante, E o que aconteceu nessa época dentro desse restaurante foi que nós tínhamos um acordo, eu ia trabalhar com ele e depois que o restaurante dele tivesse bom, ele me ajudaria a abrir uma casa de carne, que meu sonho era ter um açougue, uma casa de carne. E num belo dia ele pega e me demite, me demite porque ele ia montar uma sociedade com o irmão dele. E aí eu fui demitido e eu acho que eu fiquei umas 3 noites sem dormir, porque eu não estava preparado, a gente tinha um acordo, e ele não cumpriu com o acordo dele, e eu queria matar esse moço. E não sabia, o porquê, e de repente chega uma pessoa e fala assim para mim: pô, Chico, você já abriu tantos restaurantes para ele, você é bom no que você faz. E eu não tinha me dado conta, Eu trabalhava, gostava muito de trabalhar, e eu descobri que eu tinha uma habilidade de lidar com o público, gostava muito de trabalhar com o público. E quando essa pessoa me falou, por que você não abre o teu restaurante? Aí eu falei assim: olha, eu não tenho capital, eu não estava preparado, Fui demitido numa hora onde eu já tinha 3 filhos e não tinha capital nenhum. Eu tinha um Fiat Uno na época, quando ele me demitiu. Aí eu fui para casa e aquilo começou a martelar na cabeça, Pô, eu não tenho outra saída, eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu fiquei totalmente perdido. E aquela palavra, você é capaz, você abriu tanto para ele, então por que você não monta o teu? Ficou na tua mente aquilo ali, trabalhando. E essa pessoa, ela trabalhava no Shopping Americanas e ela fazia locação de lojas. Ela também tinha um interesse, tinha uma loja fechada. Sim. E ela disse: olha, eu consigo parcelar para ti em algumas vezes o aluguel, tal, aquela coisa toda. E eu aventurei. Eu comecei o meu primeiro restaurante ali, assim, do nada. Eu procurei uma pessoa que eu conhecia e ele me emprestou um dinheiro, pegou o meu recibo do meu carro como uma garantia, me emprestou um dinheiro para começar o primeiro restaurante, isso há 24 anos atrás, dentro do Shopping Americanas. Na verdade, a tua demissão foi uma bênção, então. No momento, naquele momento eu achei assim que seria algo assim terrível. Terrível, a gente não consegue foi... entender, eu queria matar, foi um propósito, tinha um propósito para isso, Às vezes a gente são uma janela que se fecha para se abrir uma grande porta, E foi algo muito incrível, Desde o primeiro dia que eu abri o meu restaurante, eu abri em frente onde eu trabalhava. Eu abri uma concorrência em frente, dentro do Shopping Americanas também. O restaurante continuou lá e você continuou lá, foi eu abri e o meu outro. Em frente o dele, E daí, meu nome é Chico, apelido Chico, trabalhando, e eu comecei com a comida mineira em Joinville. Não existia nenhum restaurante de comida mineira em Joinville na época.
Eu tive em Minas, conheci lá e me apaixonei pela gastronomia mineira. E você nem é mineiro, né? Não sou mineiro. Catarinense. E aí me apaixonei pela culinária mineira e comecei a trabalhar com comida mineira e algo incrível aconteceu. Desde o primeiro dia que eu abri o meu restaurante, assim, tinha uma fila, sei lá, 200 pessoas que almoçavam diariamente com ele no restaurante. Eu sei, eu pegava essa fila todos os dias. E ela mudou para o meu restaurante, no dia que eu abri o meu restaurante, ela mudou toda para o meu restaurante. Então, desde o primeiro dia, né, com exceção na pandemia, né, nós nunca tivemos dias de movimento fraco no restaurante, desde o primeiro dia. Ô Chico, mas aí você falou que era, né, apaixonado pela comida mineira, né? Uhum. E aí para você montar esse restaurante, você foi fazer algum curso ou você foi atrás de pessoas que já trabalhavam com comida mineira? Como é que foi? Não, eu fui em Minas, né? Eu fui em Minas, passei uma semana em Minas para conhecer um pouco, né, da culinária. E eu conheci uma cozinheira que trabalhava com comida mineira, uma pessoa que veio de Minas, né? Uhum. Então eu conheci ela e eu não tive muito tempo, porque eu precisava começar a trabalhar rápido, né? Eu já tinha 3 filhos, já tinha família para sustentar. E foi um mês da minha demissão até a inauguração do restaurante. Fui demitido em abril, em maio eu abri o restaurante. Nossa, um mês. Foi muito rápido. Não deu tempo Não deu nem tempo para você pensar. Só a comida mineira é legal e eu acho que vai dar certo. E contratei uma cozinheira que sabia fazer e eu já tinha experiência, né, com aqueles 3 anos e meio ali com administração, gerenciamento de equipes, já tinha feito alguns cursos dentro do Sebrae, já tinha buscado alguma aperfeiçoamento. E eu abri assim e algo extraordinário começou a acontecer, porque a comida mineira é uma comida maravilhosa, é uma comida caseira, é uma comida assim que, então ela caiu no gosto, né? Mesmo sendo em Joinville, que é uma terra de alemão, mas daí o que a gente fez, né? A gente adaptou a comida mineira sem a pimenta, porque o alemão não gosta muito de pimenta, então a gente fez essa adaptação e deu muito certo. Que legal. E aí começou ali na Americana, depois foram surgindo outros, né? Sim, em um ano mais ou menos nós já abrimos uma primeira filial que foi dentro do Big da Beira Rio, que Sim. tem até hoje também. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a procurar um espaço, né? Eu já tinha ganhado um pouco de dinheiro e eu estava procurando um espaço para fazer uma chácara, algo para a minha família, né? Para meus filhos, já tinha na época 3 filhos, e eu buscava por alguma coisa. Como eu vim do interior, sempre gostei muito de cavalo, de sítio, e estava procurando uma chácara para fazer um investimento assim para a família. E eu começo a subir a Serra Dona Francisca e eu encontro lá em cima um espaço gigantesco, na época 250 mil metros quadrados de área, uma área muito grande. E comprei aquela área, estava num valor muito bom, tinha havido uma questão de separação do casal, e eu encontrei por um valor muito acessível aquela área. E quando eu conheci o espaço, que era muito grande, eu digo, isso aqui não pode ficar somente para a família, eu vou ter que transformar isso aqui em algo, né, comercial, vou fazer isso aqui para atender mais famílias. E comecei o Hotel Fazenda Dona Francisca com uma recepção, uma piscina, piscina não tinha, uma recepção, 20 apartamentos e uma sala de jogos. Foi o início do Hotel Fazenda Dona Francisca. De repente o hotel começou a ganhar visibilidade, foi crescendo, depois veio mais alguns restaurantes dentro do Cidade das Flores da família, e a coisa foi se expandindo, e eu digo sempre que a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi por causa de uma necessidade. Sim. A necessidade, eu fiquei desempregado, eu não sabia o que fazer, e eu fui fazer aquilo que eu já sabia fazer, então a primeira coisa foi uma necessidade. Depois da necessidade, ela veio uma oportunidade. Eu percebi que tinha uma oportunidade. Você agarrou essa oportunidade, agarrar, né? Com unhas e dentes, porque eu precisava, eu não sabia fazer outra coisa. Como eu já tinha família, e eu precisava de uma estabilidade, eu precisava ter uma certa segurança financeira, né? Quando eu vi que tinha uma oportunidade, né, agarrei ela com unhas e dentes, e muita dedicação, muito trabalho. No início do hotel, eu creio que a gente trabalhou mais ou menos uns 6 anos. Sem parar praticamente nenhum dia. Nossa. Natal, porque o forte do hotel é o final de semana, né? Isso. E as datas comemorativas. Então, sem parar um Natal, sem parar um Réveillon, Páscoa, o que vinha, a gente estava o tempo todo, né? Até criar uma certa segurança
porque quando eu acabei o hotel, tinha ido todo o investimento, todos os recursos que eu tinha, e eu tinha uma grande dívida, né? Então tinha que fazer dar certo. Imagina que negócio tinha que acontecer. Tinha que fazer dar certo a qualquer custo. E aí, com muito trabalho, aí depois começou a andar um pouquinho e a gente conseguiu Você começou a fazer relaxar. eventos. Exato, a gente começou, né, com hospedagem normal, né, de um hotel fazenda, com contato com a natureza, animais, sala de jogos e local para as pessoas descansar mais no final de semana, né, que inicialmente Sim. começamos mais no final de semana. Depois foi indo, conseguimos atingir um público, principalmente nosso maior público até hoje é Curitiba. Sério? Pessoal dessa Curitiba, serra, Florianópolis e Blumenau. Joinville, santo de casa não faz muito milagre. O geralmente, joinvilense né? também tem aquela questão da cultura, né? Sim. Praia, e aí o praia. hotel. Então, o hotel ele começou a andar e aí a gente conseguiu tranquilizar um pouquinho mais e hoje ele já anda com bastante tranquilidade. Hoje ele já está com 20 anos. Vai fazer 20 anos agora em dezembro. É uma história já. É uma história. O hotel hoje, ele tem 114 apartamentos e ele está lotado praticamente todos os dias. Olha De só. segunda a segunda, no sobrenatural. Então, no caso, já tem que fazer reserva lá para o final do ano agora. Antecipado, O bobear já não tem mais. Antecipado. Muitas pessoas ligam em cima da hora e não conseguem hospedagem mesmo durante a semana, lotado o tempo E todo. se eu quiser fazer um evento lá, eu posso fazer um evento lá? A gente atende muitos eventos grandes, né? A gente atende BMW, a gente atende várias grandes empresas de Joinville e região, né? Aham. Tem espaço para eventos mais ou menos para 500, 700 pessoas, tem acomodação para 400 pessoas, então o hotel hoje está num patamar muito bom. Olha, muito interessante. É um hotel lindo, né? Eu conheço, eu acho tanto o hotel como o restaurante são fantásticos, né? Verdade. E me conta um pouco. Então, você falou que veio para Joinville e tal, você conheceu sua esposa aqui, ela é joinvilense. Na verdade, eu fui casado anteriormente, eu tive 3 filhos e depois ela faleceu com 35 anos, um derrame. E essa minha esposa eu conheci no trabalho. Quando eu comecei o restaurante, ela começou a trabalhar comigo, lá a gente se conheceu e hoje somos casados também há 24 anos e temos 2 filhos juntos. Os outros 4 filhos são do relacionamento anterior. Certo, entendi. Então ela é tua parceira, ela Ela toca contigo os empreendimentos. A minha esposa é meu braço direito, E hoje já teus filhos já estão envolvidos também? Hoje eu tenho 4 filhos que os 4 já, cada um cuida do seu restaurante, né? Então, conforme foi indo, a gente foi passando para eles a responsabilidade. Hoje eles são Hoje você está com quantos proprietários. restaurantes? 4? São 7 restaurantes. 7? São 5 dos filhos e um que a minha esposa cuida e eu fico mais na questão do hotel. Mas são 7 restaurantes da família. Olha, é uma história, né? Porque é pouco tempo, né, para você falar a verdade, né? São 30 anos, né, que você está aqui, né? São uns 35 anos mais ou menos de então Joinville. você já está com 7 restaurantes, o hotel, então Isso eu acho em que tudo 24 tem anos. um propósito, né? E aí, chegando no propósito, nesse caminho, você conheceu a Jesus. Na verdade, eu tenho um histórico, né, de algumas heranças. Quando eu volto lá no começo, né, eu nasci numa família muito humilde. A minha mãe, ela teve 17 filhos. Nossa! 17 filhos. E o meu pai era alcoólatra. Meu pai, quando ele tomava assim, e era quase todos os dias, ele chegava em casa, quebrava tudo que tinha dentro de casa e colocava a família toda para correr. Nossa! A minha mãe pegava os filhos e muitas vezes tinha um mato perto de casa, escondia os filhos lá para ele Vocês são dormir. em quantos? Nós somos em 14 vivos hoje, Meu Deus. mas era 17. Faleceu 2 pequenos e um faz, acho que uns 5 anos. E ele colocava todo mundo para correr, a minha mãe escondia a gente no mato, mesmo com chuva, à noite, até que ele dormisse. Depois que dormia, daí ela trazia a gente para dentro de casa. Meu pai foi alcoólatra a vida toda e ele morreu com 42 anos. Novo. Sem nunca ter pego um neto no colo. Nossa! E a minha mãe, uma grande guerreira. Ela sustentou os 15 filhos vivos basicamente com uma enxada. Na lavoura, no sítio, sol a sol. Ela trabalhava até tipo 2 horas da tarde, ia para casa tomar um banho e tinha um filho 4 horas da tarde. Na maioria das vezes sozinha. E uma parteira, porque não tinha hospital perto, né? No interior, bastante afastado
da cidade. Normalmente todos os filhos nasceram em casa com parteira. Minha mãe é uma grande guerreira, mas a minha mãe também, ela estava embaixo do engano, né? A idolatria. Meus avós construíam igrejas católicas, meu pai construía igreja católica e eu também ajudava a construir, tempos atrás, ajudava a construir igreja católica. E quando eu vou para meus avós alcoólatras, meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, e eu também entrei no alcoolismo durante 40 anos. Sério? Eu fui liberto do álcool faz 5 anos. Olha, bem 40 recente. anos. Quando eu venho para Joinville, né, duas coisas que, vindo da cidadezinha pequena, quando eu chego em Joinville, duas coisas que foi muito forte no meu início em Joinville, né, a promiscuidade. O primeiro local que alguém me leva foi para dentro de um prostíbulo. E aí era prostituição e álcool. E isso não atrapalhava os teus negócios? Não chegou a prejudicar? Sempre atrapalhou, né? Porque ele atrapalha muito em todas as áreas da vida, né? Mas na questão do alcoolismo, eu não gostava de bares. Eu comprava minha bebida e tomava em casa todos os dias. Todos os dias eu tomava em casa. Então eu tinha 2 vícios, até 5 anos atrás, que era o vício do álcool, né? Sentar no meu sofá e tomar a minha cerveja e assistir 4, 5, 6 horas de jornal todos os dias. Achava que eu precisava assistir, ficava uma coisa assim terrível, né? Para ser bem informado, eu assistia, começava ali no Jornal Nacional e ficava até a madrugada assistindo jornais e bebendo, né? Todos os dias. Então, a promiscuidade e o alcoolismo foi o que aconteceu quando eu chego em Joinville, né? E começo a me relacionar com uma pessoa na minha chegada em Joinville, e com ela, sem casar, sem nada, porque eu também não conhecia os princípios, né? Começo a me relacionar e já tivemos 3 filhos juntos, e eu não conhecia na época então, mas depois da minha conversão, eu acabei descobrindo que filhos bastardos, né? Que são os filhos gerados fora da aliança do casamento, né? Sim. E o incrível é que o meu filho mais velho, que é o Felipe, hoje é pastor também, nós dois, o meu sonho era ter um filho para jogar futebol, para brincar, para me divertir com ele, e um filho homem, né? E veio um filho homem, e quando a mãe dele descobriu que estava grávida, a primeira coisa que veio na mente dela foi abortar. Por quê? Porque ela já tinha uma filha e a gente não tinha um relacionamento, a gente se relacionou. Sim. E quando ela descobriu que exatamente não tinha compromisso, e quando ela descobriu que estava grávida, a primeira coisa, ela pensou em abortar. Inclusive, nós fomos até uma farmácia, chegamos numa farmácia, o farmacêutico chegou a aplicar uma injeção nela para tentar abortar. E eu digo hoje que foi uma injeção do crescimento, porque o meu filho é enorme, baby, cara gigante, Filipão. E graças a Deus não aconteceu o aborto. E a vida foi passando e eu tinha algo que eu não conseguia entender, né? O meu sonho era ter um filho e eu não conseguia me relacionar com esse meu filho, Felipe. Nós não tínhamos um relacionamento, aquele relacionamento de carinho, de afeto, de pai, de filho. Existia da parte dele, né, sempre uma rejeição, uma rebeldia, e eu tentava me aproximar dele, ele se afastava, e ele tentava se aproximar de mim, e eu me afastava, e a gente não conseguia entender. Eu só fui entender 5 anos atrás, né, que era por causa da questão dele ter sido gerado fora da aliança do casamento, que vem sobre essa maldição da bastardia, né, que é um filho gerado no pecado, né. E eu vou dentro de Joinville, conhecendo pessoas e prosperando, né, desde que eu abri meu restaurante, Deus sempre me fazendo prosperar, mas sempre no álcool, e mesmo tendo uma esposa linda, uma esposa assim que é o meu braço direito, mesmo tendo uma família linda, álcool continuava, e a prostituição também. Várias vezes, sumia, desligava o celular e ia para dentro dos prostíbulos, né? E ela sabia? Não. Nem imaginava? Nem imaginava. Não, ela imaginava, né? Ela me perguntava, só que eu era muito bom em manipular. Você conseguia? Eu era manipulador. E aí eu falava para ela assim, olha, nem morto eu vou te falar nos locais que eu ando. No fundo ela sabia, mas ela não queria ter certeza também, né? E a gente se relacionando, e, né? Porque não, a mulher sempre sabe, né? A gente sente. A gente é muito ligada, né? Ela sentia e, na verdade, eu tentando, né? Mas para mim estava tudo certo. Porque desde pequeno, né? Com 9 anos eu saí de casa para estudar e eu já tinha que me sustentar, né? Porque a minha mãe não tinha condições. E o que foi colocado na minha mente, que o homem cabra macho é aquele que
E foi aquilo que eu aprendi, aquilo que eu achava certo. Então você estava tudo certo. E eu não conhecia, né, as leis e fazia aquilo achando que estava tudo certo. Aí, mesmo assim, né, Deus me abençoando. Num belo dia, de repente, chega uma pessoa e me convida para fazer o Dr. Jairton, um advogado amigo meu, ele me convida para fazer um curso de casados para sempre. E aí eu falei para ele assim, Dr. Jairton, eu não preciso fazer curso de casado, não. Meu casamento está super bom, estou super bem. Mas ele te convidou, você não era convertido ainda? Não, tá. não conhecia. Eu ajudava a construir igrejas católicas. Sim, aham. E ele me convidou e eu disse, não, eu não preciso de ajuda, o meu casamento está super bem, porque para mim estava bem, eu não tinha parâmetros, né? Mesmo tendo já destruído o primeiro casamento, mesmo tendo um filho depois com uma outra pessoa e depois estar casado já há 17 anos com essa minha atual esposa, tendo 2 filhos com ela, mas para mim estava tudo certo, era o que eu achava que era certo, né? Quando ele me convida para fazer esse curso, eu relutei bastante. Até que um dia eu aceitei. Aí não falei nada para minha esposa. Daí quando eu chego e comento com ela, olha, o Dr. Jairton vai vir aqui em casa, ele vai fazer uma apresentação para a gente de um curso chamado Casados para Sempre. E ela perguntou para mim, mas isso é coisa de crente, né? Eu disse, olha, eu não sei, mas eu acho que é, porque a gente odiava crente. Aí, numa segunda-feira ele foi lá e apresentou o que ia ter tantas aulas desse curso e tal. E ele foi usado por Deus nesse dia para me convencer, porque ele falou uma frase assim, né? Eu falei, Jairton, eu não preciso de ajuda, meu casamento tá tudo certo, eu não preciso... Aí ele falou assim, mas já que você não precisa, então vamos lá para ajudar outras pessoas, que os casais que chegam lá... Ele foi sábio, né? Os casais que chegam lá com a vida normalmente assim, os casamentos destruídos, quebrados, e então já que o teu tá tão bom assim... Vamos lá ajudar essas pessoas. Aí quando falou em ajudar, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, a primeira... Aí eu, foi a frase que ele foi sábio, né? Foi sábio. Chegando, começamos a fazer o curso na primeira aula... Bíblia, na segunda aula Bíblia, na terceira aula Bíblia. Eu acho que foi na terceira aula que ele falou assim, a gente precisa fazer uma oração, né, aqui para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas eu, para mim, como eu vinha na idolatria, né, fui nascido dentro da igreja católica, eu cheguei a estudar para ser padre. Ah, é? Eu cheguei a estudar, eu estive dentro do seminário. E eu digo, não, mas eu tenho Jesus. Não, mas o Jesus que a gente fala aqui, esse Jesus aqui da Bíblia, é diferente. Ele é aquele que ressuscitou, é aquele que vive, não é aquele que continua pregado numa cruz. Esse ele faz milagre, esse ele pode mudar e transformar a tua vida. Aí eu disse, não, então eu quero fazer essa oração. Aí eu fiz aquela oração e aparentemente, né, não mudou nada. Mas no outro dia eu já senti que tinha alguma coisa diferente dentro de mim. Eu tinha um vazio, mesmo eu tendo prosperidade, mesmo eu tendo tudo, né, tendo uma família abençoada, mesmo eu tendo tudo que o mundo diz que é legal, né? Faltava alguma coisa. Eu tinha tudo, mas eu tinha um vazio gigantesco dentro de mim. Eu tinha algo que me consumia. Principalmente quando eu bebia, depois que tinha tomado uma certa quantidade, a minha vontade era sumir, desaparecer, vender tudo que eu tinha e cair no mundo. E depois também fui descobrir que era uma perseguição, porque eu fui consagrado a São Francisco de Assis. Minha mãe me consagrou na inocência dela, né? E São Francisco de Assis, ele doou todos os seus bens e foi fazer um chamado dele, mas não era para ser o meu chamado. Eu só pensava na hora da depressão, no desespero de vender tudo e ir embora. Aí quando eu faço essa oração, algo no outro dia já começou, acordei diferente. À noite não bebi, não tive mais vontade de beber, eu bebia toda noite. Eu não tive mais vontade de beber. Aquele vazio gigantesco parece que tinha sumido, tinha algo dentro de mim assim que já estava mais tranquilo, parece que alguma coisa ali que estava acontecendo e eu não conseguia entender o que era. Aí de repente esse meu amigo, ele foi fazer um curso em São Paulo chamado SILC, que é um seminário intensivo de libertação e cura. Quando ele chega desse seminário, a gente pergunta, né, como é que foi, como é que é? Ele disse, eu não posso falar muito aqui, mas é um seminário para cura interior. Eu disse, eu preciso disso. Já estava começando a ter entendimento, né? Aí a minha esposa pega e já se inscreve para fazer 3 SILC. Não sabia o que era, sem saber o que era, ela se inscreveu para fazer 3 seminários.
E a gente foi até São Paulo, que acontecia na época somente em São Paulo. São Paulo. Aí chegamos para fazer esse seminário, no primeiro louvor ali, alguma sensação assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma mistura de alegria com lágrimas e foi. De repente chegou um determinado momento no seminário que você tinha que preencher uma ficha. Essa ficha você tinha que colocar ali todos os teus pecados. Colocar Colocar né? Tudo que você tinha feito de errado na tua vida. Aí eu pensei assim, eu não vou preencher essa ficha aqui não, porque eu não sou louco, né? Sou doido deixar o rastro aqui. Não vou. Deus, ia faltar folha. Não vou colocar. Aí coloquei o meu nome e coloquei algumas coisas básicas ali. Bem superficial. Bem superficial. Eu sentei na frente de um pastor, o pastor Neuvaldo, o levita do Silk. Aí Francisco, me fala um pouco da tua vida aí. E eu comecei a falar. E certo, ele olhou, mas não tem nada disso aqui na ficha. Quando eu tinha percebido, eu tinha falado tudo aquilo que eu tinha feito, os adultérios, os roubos e todas as mazelas que eu tinha feito na minha vida. Quando eu percebi, eu tinha falado tudo e algo assim sobrenatural aconteceu. Eu senti um alívio tão grande que parece que eu estava flutuando. Eu nunca tinha sentido uma sensação tão boa na minha vida. Daí no final, ele pegou e falou assim, então Francisco, agora você precisa fazer o caminho de volta. Eu disse, como assim? Não, porque a tua esposa, a pessoa com qual você, lá na época que você trabalhou de açougueiro, você roubou, então tem essas questões, tem que fazer o caminho de volta. Eu disse, não, mas eu não posso fazer isso. A minha esposa, ela falava para mim assim, se um dia eu descobrir que você me traiu, eu pego minhas coisas e eu vou embora. E ela sempre falava isso, e eu sabia que ela ia fazer isso. Aí ele disse, então vamos fazer uma oração. Eu disse, vamos fazer oração. Senhor, toca no coração da minha esposa, prepara o coração da minha esposa e tal. E que ela fala assim, eu estou preparada para ouvir tudo aquilo que tu tem para me falar. Fiz a oração, eu saí, sentei num banco, assim, tem um jardim, assim, nesse local aqui, é Monte Oreb. Eu sentei nesse banco e fiquei ali, chocado, uma mistura de sentimentos, e de repente ela chega e senta do meu lado e ela pergunta aí, daí amor, como é que foi? Eu disse, foi tudo ótimo, mas me conta aí. Eu disse, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Ela perguntou, tu não tem nada para me falar? Eu disse, não. Tu tem certeza? Eu disse, sim, eu tenho certeza. Não, porque se você tiver algo para me falar, eu tô pronta. Eu tô preparado. Aí não tem como escapar. Aí eu digo, eu acabei de fazer essa oração agora lá dentro, e então é de Deus. Aí peguei, vomitei tudo. Ela entrou em choque, ela entrou em desespero e ela levantou e saiu. Daí eu pensei, meu Deus, agora acabou. Eu fiz M. Imagina. Eu fiz M. O que eu fui fazer? Eu sabia, ela tinha me falado que ela ia embora. E agora? Aí ela foi, a pastora Tânia Teresa aconselhou ela, falou sobre perdão, falou sobre aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aquele que encoberto não prosperará. E ela tem uma frase também que ela fala assim, que nós não podemos deixar nenhuma unha na mão do diabo. Aí ela voltou e me perdoou. A partir daquele momento a gente começou a viver um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro casamento. A nossa vida começou a ser mudada e ser transformada assim de uma forma sobrenatural. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Aí também tinha a questão do meu filho, né? Que a minha maior dor era aquela questão do meu filho. Meu filho, Felipe, já com 30 anos mais ou menos, nós nunca tínhamos tido relacionamento, né? Aí lá eu faço uma oração, né? Primeira coisa é reconhecendo perante Deus que eu tinha pecado, que eu tinha gerado ele no pecado. Primeira coisa eu reconheço perante o Senhor, eu faço uma oração com arrependimento. E aí quando eu chego em Joinville, eu procuro meu filho Felipe também, pedir perdão para ele. Filho, eu quero te pedir perdão porque eu sou o único culpado por essa vida miserável que você está levando. Meu filho Felipe, com 30 anos de idade, ele já tinha passado por Umbanda, Centro Espírita, todas as seitas que ele buscando a Deus, mas mergulhando cada vez mais fundo no ocultismo. Alcoólatra. Alcoólatra também. 3 filhos com 3 mulheres diferentes e perdido na droga.
Nossa. droga pesada, e já estava fazendo também contrabando de drogas e vendendo, comercializando. Então já tinha se transformado num traficante. E o mais grave de tudo, ele também estava tentando tirar a própria vida, porque sobre a bastardia vai um espírito de morte. Sim. Ele tentava tirar a própria vida, e o pior de tudo é que eu sabia de tudo, e até então eu tentava de todas as formas. Eu sempre procurei ser um bom pai dentro do meu entendimento, né? Eu dei para ele carro, eu dei para ele apartamento, eu dei para ele negócios, um restaurante em frente ao Miller. Eu dei tudo que um bom pai pode dar, mas eu não sabia o que tinha de errado, né? E quando eu volto desse seminário... Na verdade, tu tentava suprir exatamente, com coisas materiais. Porque eu não... E não era isso que ele estava precisando. Não era isso. E tinha aquela barreira entre a gente, que era espiritual. Sim. E, de repente, eu encontro ele com os outros 3 no Shopping Americanas. A gente senta numa mesa da praça de alimentação e eu começo a pedir perdão para eles, porque pelo fato de ter tirado ele fora da aliança do casamento, tinha lançado sobre a vida dele por falta de entendimento, por não conhecer a palavra, né? A maldição da bastardia. E ali ele me perdoa. Ele me liberou o perdão naquele momento. E daquele dia em diante, algo de extraordinário e excepcional e tremendo começou a acontecer entre a gente. A gente conseguia conversar sem discutir, ele conseguia me ouvir, ele conseguia olhar nos meus olhos, ele conseguia aceitar as minhas sugestões, a minha opinião. Mudou tudo. Começou um processo, né? A gente está no processo até hoje, porque nunca termina, nunca né? termina. Então, ali, logo em seguida também convidei ele para fazer esse seminário. Ele relutou muito, muito, muito. Um dia antes de ir para o seminário, ele me falou tantas coisas terríveis que jamais um pai gostaria de ouvir da parte de um filho. Mas eu já tinha aprendido que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aí, dobrei o meu joelho, não respondi nada a ele, dobrei o meu joelho. Outro dia de manhã cedo, ele estava na frente do apartamento me aguardando para ir para São Paulo comigo. Ele foi para São Paulo, lá ele chorou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele chorou. Ele foi pego de uma forma assim, pelo poder de Deus, assim, de uma forma sobrenatural. Lá ele confessou Jesus, lá ele se batizou e ele voltou assim, transformado. Pegou tudo que tinha de drogas na casa dele, pegou tudo que tinha de álcool, livros de feitiçaria, as guias que ele usava dentro do ocultismo, e deu fim em tudo. E aquele foi o dia da mudança dele, uma transformação gigantesca. De repente ele volta para fazer o segundo seminário e já começou a trabalhar junto com a gente como conselheiro, e foi consagrado pastor pela pastora Tânia Tereza. Se alguém me falasse isso há 5 anos atrás, eu diria que nenhum milagre faria isso na vida do meu filho. Na situação que ele estava, hoje é um pastor que está sendo usado no Brasil inteiro, pregando a palavra, ganhando almas. Por causa de uma decisão, né? Porque geralmente a gente acha que perdão é um sentimento. Eu não senti de te perdoar, exatamente, né? Mas na verdade é uma decisão, né? Você tem que decidir a perdoar, né? É uma decisão. Se não tiver a decisão... arrependimento. Você nunca vai sentir, né? Eu sinto que eu tenho que te perdoar. Nunca. E a partir do momento que ele liberou aquele perdão ali, começou a grande... Isso não quer dizer que esqueceu, né? Porque sempre tá ali, mas... Tem. Até hoje a gente só que a gente sabe lidar daí com a situação, né? Porque não te machuca mais, né? Exatamente. Aí a questão com o meu filho, né, resolvida, a minha esposa resolvida, mas quando eu tinha trabalhado no açougue e no supermercado Joinville, eu também tinha desviado mercadoria eu não sabia, não tinha entendimento. Tinha algumas horas para receber, não pagava as horas, eu achei que me dava o direito de desviar mercadoria. Eu tinha desviado dessas mercadorias lá, e 22, 23 anos depois, eu tive que fazer o caminho de volta. Vou procurar esse empresário, que ele tem comércio até hoje em Joinville, vou procurar ele, e esse empresário, ele faz muito evento comigo no hotel. E ele me cita como exemplo, quando ele vai à reunião com os representantes dele, tem muitos representantes a nível Brasil, e ele fala assim, o Chico era um açougueiro meu e hoje é um grande empresário de Joinville. E ele fechando muitos eventos comigo, e essa era a pessoa que eu tinha que voltar. Eu cheguei... Difícil, né? Muito difícil, mas era necessário. Eu tinha que fazer todo o caminho de volta para não deixar nenhuma unha na mão do diabo. Aí eu vou procurar ele, encontrei ele e disse, olha, eu preciso te pedir perdão. Há 23 anos atrás eu dizia mercadoria do teu açougue, eu te roubei e eu preciso do teu perdão. Ele olhou assim para mim e disse... eu te perdoo, eu nunca vi ninguém fazer isso.
eu te perdoo. Deus disse, além do perdão, eu quero te restituir também. Eu fiz aqui uma conta aproximada, não tinha como ser preciso, mas e deu um montante muito grande de dinheiro. Eu levei uma pasta com muito dinheiro dentro. Eu disse, eu preciso disso. E ele olhou para aquela pasta, aquele montante todo. Ele falou assim, não precisa de você me devolver o dinheiro, só o fato de você me pedir perdão. Eu disse, não, mas esse valor não me pertence, eu não posso ficar com ele. Eu disse, não, então, se te faz bem isso, eu vou receber esse dinheiro. Eu já tinha tido muitas perdas financeiras, Deus me prosperava e tinha muitas perdas e grandes perdas, né? Desde aquele dia lá que eu fechei aquela porta, nunca mais tive perda. Aí muitos caminhos de volta também com muitas outras pessoas, né? Com muitas outras pessoas. Aí começa a lembrar, começa né? a lembrar vai pessoas. Aparecendo, né? E aí também, né? Eu fiquei tão apaixonado pelo Silk, pelo que estava acontecendo na minha vida. Aí eu conversei com a pastora Tânia e a Teresa para ela trazer isso para Joinville, que só acontecia em São Paulo, né? E a minha família toda na cegueira espiritual, né? Toda na idolatria. E a pastora Tânia Teresa tem um testemunho muito lindo, né? Eu já ouvi, acompanho ela pela internet, né? E o testemunho dela é tremendo, né? Ela é muito usada por Deus. Que ela também passou tanta coisa, né? Ela saiu do lixo de aqui da UANA para ser uma juíza, né? Federal hoje. E aí eu converso com ela para trazer o Silk para dentro do Hotel Fazenda Dona Francisca, né? E ela disse, filho, eu ando embaixo da nuvem, vamos orar. Eu disse, então, vamos orar, pastora, porque eu creio que é da parte de Deus. Passou um mês, ela disse, olha, vamos fazer um primeiro seminário dentro do Hotel Fazenda Dona Francisca. Isso faz uns 4 anos atrás. Agora acontece um mês dentro do Hotel Fazenda Dona Francisca e um mês em São Paulo. Acontece também, o seminário acontece todo mês, então? Todos os meses. Um mês em Santa Catarina, um mês em São Paulo. Tem algumas edições em Portugal e agora vai ter uma edição em Orlando também, nos Estados Unidos. E quando a gente traz o Silk para dentro do hotel, o primeiro Silk, eu consegui levar muitas pessoas da minha família, né? Por ser dentro do meu hotel, eu levei mais ou menos umas 100 pessoas, amigos, conhecidos e da família, né? Nesse primeiro seminário aconteceu 73 batismos nas águas. A grande parte era minha família e os meus funcionários. Inclusive, eu até ouvi uma vez na Resgate o testemunho de uma irmã tua, que esteve lá no Silk, ela contou o testemunho, não lembro o nome dela. Isso, ela contou dela, falou que era sua irmã. Câncer. Isso, foi um testemunho bem forte, assim. Então, daí a gente traz, eu digo que quando a gente trouxe o Silk para dentro do Hotel Fazenda Dona Francisca, a gente trouxe a arca. Dali a gente começou a levar a família, os funcionários e Deus já nos abençoava assim de uma maneira muito especial na questão financeira também. Ali mudou tudo a história do hotel. Começou a mudar a história do hotel. O hotel hoje está lotado praticamente todos os dias. Então a gente, durante o período do Silk, a gente deixa metade do hotel reservado somente para abençoar essas vidas, né? Que vem para fazer o seminário, e a outra metade a gente deixa para hospedagem. No mês de dezembro a gente deixa o hotel exclusivo, uma semana somente para o Silk. E vem pessoas do mundo todo para fazer esse seminário. Teve gente do Japão fazendo seminário dentro do Hotel Fazenda Dona Francisca, vem gente do mundo todo. Normalmente nas edições tem 250, 300 pessoas. E é tremendo da forma com que Deus trabalha nesse ministério, o poder da palavra, que trabalha muito nessa questão da cura interior, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? A palavra de Deus, ela fala assim, Provérbios 28:13, aquele que encobre as transgressões não prospera. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E tudo vem da nossa infância, né? Exatamente. Tudo, né? Esse é o você vai levando, né? Exato. Às vezes você fica pensando, mas por quê? Daí você volta lá, é tudo da infância, né? Vai te causando. Heranças espirituais. Esse é o carro-chefe do Ministério Silk, né? Tratando as heranças, né? Daí quando eu me dei conta, né, do por que eu fazia aquilo, que não era nada automático, não era porque eu queria. Eu não era alcoólatra porque eu queria. Eu não me envolvi no mundo das drogas porque eu queria. Eu não vivia dentro de prostíbulos porque eu queria. Na verdade, todas as noites eu bebia, todo amanhecer era dor de cabeça, ressaca e arrependimento. Eu tentei durante 40 anos parar de beber. E eu não conseguia. Eu parava, ficava 2, 3, 6 meses, voltava. Quando eu voltava pior. Quando você foi fazer o curso, você parou assim do dia para noite? Deus arrancou de dentro de mim isso de uma forma assim tão especial, que como se nunca tivesse existido, como se nunca tivesse feito parte da minha vida. Tanto a promiscuidade, quanto o álcool, quanto todas as outras coisas, né?
Somos humanos, continuamos humanos e também sujeitos a falhas, né? Mas eu tenho um compromisso com Deus de todos os dias, procurar ser um ser humano melhor, procurar ser justo, né? Outra coisa que também que a gente fez dentro das empresas também, né? Antes tinha, porque a lei permite algumas brechas lá de você ter 2, 3 empresas, e terceirizava o restaurante, fazia, sabe, umas manobras ali para pagar um pouco menos de impostos. E depois que a gente teve entendimentos, nada disso, não precisamos nada disso. Nós começamos, né, a declarar 100% de venda, compra tudo com nota. Até o nosso produtor de morango orgânico que não conseguia, que era do interior, não conseguia, ele conseguiu nota. Então a gente começou a fazer tudo certo, porque a gente entendeu que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o Senhor tem nos prosperado assim de uma forma muito, muito extraordinária em todas as áreas da nossa vida, né? Mas principalmente na questão familiar. E hoje você é um pastor? Hoje eu sou um pastor. E como que chegou? Fazendo o Silk, né? Quando eu fiz o Silk, e eu falei para minha esposa no primeiro Silk que eu fiz, eu quero trabalhar aqui, porque isso é tão extraordinário, isso é tão poderoso na vida de uma pessoa, que pode mudar a vida de uma pessoa, e eu quero trabalhar, eu quero ajudar pessoas, né? Aí eu falei com a pastora Tânia Tereza, pastora, tem como a gente trabalhar, tem como a gente contribuir, tem como a gente ajudar? Ela disse, olha, você precisa fazer uns 2 seminários, pelo menos, para você ter entendimento. E daí depois a gente vai orar. Aí eu fiz o segundo, fiz o terceiro. Daí ela disse, um dia falou assim, você pode ir como intercessor. Intercessor é quando tem um conselheiro, né, um pastor formado em libertação e cura para atender uma pessoa, né? Porque Tiago 5,16 ele fala, confessai uns aos outros para ser curado. Então, o confessar um ao outro, nesse seminário tem uma pessoa que senta na minha frente, como o pastor Neuvaldo sentou na minha frente, eu fui como intercessor para aprender os princípios da libertação, né? E no terceiro, quarto Silk, ela disse, olha, você deu um manual, né, pra gente estudar, só você já pode começar a atender pessoas. Quando ela falou isso, eu fiquei assim meio chocado, eu disse, como assim? Eu mal li a Bíblia, como é que eu vou atender? Aí, naquele dia que ela entregou uma ficha pra gente, eu olho a ficha de uma pastora. Para mim atender uma pastora, eu digo, como eu vou atender uma pastora? E essa pastora, ela tinha aborto, tinha assim uma ficha, como a gente chama, uma ficha muito pesada. Aí eu não almocei, eu e a minha esposa ia atender juntos, nós dois íamos atender juntos. Aí a gente não almoçou, a gente foi pro quarto. E eu deitei, eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu cochilei, mas eu ouvi uma voz muito nítida no meu ouvido falando assim, ó, eu só preciso de um coração puro, limpo. Aí eu disse, olha, nós ia devolver a ficha, né? Eu disse, não vamos atender. Aí eu peguei, olhei o nome da pastora Regiane, eu lembro o nome dela até hoje, a gente tem amizade até hoje com ela. A gente tem um laço de amizade muito forte. A hora que eu falei pastora Regiane, essa mulher, ela começou a pular. Tem uma área onde as pessoas aguardavam para ser chamadas, ela começou a pular e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei com o Senhor, se ele colocasse vocês dois, esse casal aqui para me atender, eu ia abrir o meu coração. Olha só. Ali eu entendi que não somos nós. É porque teve o mesmo processo que você, né? Ali eu entendi que não éramos nós, é o Espírito Santo de Deus que faz. É o que, né, Deus sempre usa a gente na área que você é mais machucado, que você foi mais ferido, né? Exatamente. Porque o teu testemunho serve, né? E foi algo assim tão extraordinário, aquele aconselhamento foi tão edificante, foi tão prazeroso, a gente tem amizade até hoje. E daí depois a gente não conseguiu mais parar, a gente continuou atendendo, daí chegou num momento, a pastora falou, olha, o Senhor mandou eu consagrar vocês. Eu digo, agora essa pastora endoidou de vez. Como assim consagrar? Como assim consagrar? Ela disse, eu preciso consagrar vocês como pastores conselheiros do Silk. Aí a gente fez, foi dia 18 de dezembro, isso faz quase 4 anos atrás. Ela fez a nossa consagração, da minha esposa e do meu filho também. Meu filho, quando eu vi aquilo assim, eu digo, eu acho que a pastora... Deus restaurou Mas tudo. foi algo tão extraordinário, sabe, que depois que ela disse que quando a gente está trabalhando como atendendo vidas, cuidando de vidas, que pastor é aquele que cuida de vidas, né? Aquele que tem amor pelas vidas. Primeiro tem que ter amor pelas vidas, e a gente sempre teve amor pelas vidas. Depois é aquele que cuida, né? A gente já fazia isso. Ela só precisa da consagração, porque senão é como um médico trabalhar sem o CRM. Exatamente, porque a função do pastor é cuidar, né? Cuidar das vidas, né? E das foi ovelhas, algo assim, né? tão incrível que no momento da nossa consagração, desde então, assim, Deus tem nos usado assim de uma forma tão
tão extraordinária. Hoje, a gente senta na frente de grandes líderes, de grandes denominações, com 40, 50, 60 anos de ministério. E as pessoas saem dali... E é tanta gente ferida, né? Ferida. Muito. Hoje, o grande problema dentro da igreja é que os pastores, eles cuidam tanto de vidas e muitas vezes eles não cuidam de si e das suas famílias. Eu acho que, assim, o pastor também tem que ser cuidado, né? Exato. Cada pastor tem que ter um pastor cuidando dele, Exatamente. né? Porque senão você não dá conta, né? É verdade. Você também precisa de cuidado, né? Mas tem algo que é muito intrigante, é que os pastores, eles não têm uma pessoa de confiança para abrir o coração. E se ele abrir o coração, de repente, para qualquer pessoa, se essa pessoa expor... Exatamente, vira né? o Porque caos. as pessoas têm olha assim, pensa, não, o pastor não peca, o pastor não faz nada de errado, Exatamente. tem como um ser exemplo, humano. mas esquece que ele é humano também, humano né? também. Que erra, como a gente erra, né? Exatamente. E a gente peca todos os dias, né? Verdade. E como é que é você conciliar ser um empresário de sucesso, né? Porque hoje você é um empresário de sucesso com pastor, com o pastorado, né? Tem uma passagem que fala assim, né? Quando tu cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. Hoje, basicamente, a gente já cuida de vidas, ajuda pessoas, trabalha no ministério junto com a pastora, viaja pelo Brasil e pelo mundo, né? Já tivemos em Portugal, já tivemos na Europa, a gente viaja junto com onde o ministério vai, onde Você tem acompanha. o Silk, a gente acompanha e a gente faz um acompanhamento na questão do hotel, né? O hotel hoje está andando muito melhor do que quando eu estava o tempo todo lá dentro. Deus preparou uma equipe, nós temos uma equipe muito competente, boa. Ele preparou uma equipe maravilhosa, gerentes, nós temos uma equipe hoje são 170 pessoas dentro do hotel e Deus vem acrescentando cada vez mais, então a gente faz um acompanhamento, mas hoje o chamado ele está prevalecendo sobre Você tem 170 funcionários no hotel dentro do hotel. e nos restaurantes? Nos restaurantes tem mais ou menos 50, 60. São 220, 230 pessoas que dependem de nós, da nossa família. É bastante gente, né? Mas é muito bom. Quando a gente tem a direção de Deus, fica tudo muito fácil. Ele vai à frente, ele vai cuidando, ele vai preparando as pessoas e a gente vai na direção. Muito legal. Chico, eu vou fazer umas perguntas para você, assim, e eu queria que você respondesse só com uma palavra ou uma frase bem... Tipo assim, não pensa muito. Família. Dom de Deus. Um livro. Metanoia. Esse livro é um livro que falou fortemente com você? Começou. Primeiro a Bíblia, né? Sim. Mas o Metanoia é um livro que me mexeu. Uma frase. Deus está no controle de tudo. E Deus? É tudo. É tudo. Chico, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal esse bate-papo. Vamos fazer outros, porque eu acho que tem muita coisa ainda para ser falado, né? Vamos marcar outro. Você quer deixar algum recado, algo que você sentiu que você não falou, que a gente não conversou, que você quer deixar para o pessoal que está nos acompanhando? Eu tenho uma passagem bíblica que marcou a minha vida, que marca a minha vida, que é a minha passagem, né? Ela está em Êxodo 20, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Ali no versículo 4 e 5 está escrito assim, né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quando eu estudei e quando eu fiz uma pesquisa dos meus antepassados, eu descobri tudo que tinha chegado da minha vida, todas as heranças que chegaram dos meus antepassados até a minha vida. Aí eu descobri por que eu estava levando aquela vida miserável, né? Porque veio as heranças para minha vida e ela vem como uma perseguição e eu acabei praticando. Então eu recebi a herança e eu pratiquei. A partir do momento que eu pratico, eu abro a porta. E quando Deus fala na visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e eu abençoo até a milésima daqueles que me amam e obedecem a minha lei, aí eu entendi que eu posso hoje, né, deixar uma herança, eu posso escolher qual é a herança que eu vou deixar para minha descendência, para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e tataranetos, né. Isso impactou muito a minha vida e é o compromisso que eu tenho com Deus. Eu preciso, a todo custo, todos os dias, deixar uma herança bendita para minha descendência. Então hoje, se passa uma mulher bonita, eu tenho que desviar o olhar, porque a palavra de Deus fala que se você olhar impuramente e cobiçar, você já adulterou.
E se eu fizer isso, eu vou estar deixando uma herança maldita para minha descendência. Então, você quebrou, encerrou na sua geração, né? Tem que encerrar que eu preciso produzir todos os dias uma herança bendita, né? Para minha descendência. Então isso, porque anteriormente eu só pensava em mim. Eu achava, não, eu bebo, estou causando mal para mim. Eu fumava, eu achei que causava mal somente para mim. Eu adulterava, eu achava que estava fazendo só para mim. Quando eu descobri que, além de ferir o coração de Deus, eu estava trazendo maldição para minha vida e estava deixando um legado terrível, terrível para minha descendência, né? Os meus filhos, 4 filhos mais velhos, estavam os 4 perdidos em todas as áreas das suas vidas. E aí eu vi que a palavra de Deus, ela se cumpre independente de você conhecer ela ou não. E quando eu entendi que eu podia mudar isso aí, eu só precisava me arrepender de tudo que eu tinha feito, desligar, né? Porque a palavra de Deus fala que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Aí eu fiz o arrependimento, a confissão com arrependimento. Uma pessoa orou comigo, desligou toda aquela legalidade, e hoje eu posso escolher que tipo de semente que eu vou deixar para o meu futuro e para a minha descendência. Então, meu compromisso é deixar uma herança bendita para a minha descendência. Meus 6 filhos, meus 6 netos, hoje são do Senhor. Amém. São todos eles convertidos, todos eles batizados, e eu creio que a minha descendência toda vai servir ao Senhor, porque tem uma palavra dele que fala, né? Se você crer, você e a tua casa. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a parte mais impactante na minha vida foi saber que eu recebi uma herança maldita, mas eu posso cancelar toda essa herança maldita que chegou na minha vida e deixar uma herança bendita para minha descendência. E é isso que eu procuro fazer todos os dias. Chico, por exemplo, e quem se interessou, né? Porque você falou bastante do Silk, né? Que mudou a tua vida, né? Foi Exatamente. Um divisor de águas na história da tua família, né? Da minha família. Como é que faz? Por exemplo, eu tenho interesse de fazer, eu quero conhecer, eu quero participar do Silk. Você falou que vai ter agora no mês de junho? Sim, mês de junho, agora no dia 26 a 30. Tem ainda vagas? Eu acho que deve ter algumas vagas ainda. E como é que faz? Onde que entra em contato? Como é que a gente faz para se inscrever? Site, pastorataniatereza.com. Faz tudo lá, inscrição. Entrando ali, você tem todas as informações, né, das datas, porque acontece mês aqui, mês em São Paulo. Então ali tem todas as datas e ali também dá para fazer as inscrições, tudo pelo site pastorataniatereza.com. Depois a gente deixa registrado ali. Uhum. Muito obrigado, Chico, pela tua presença. Acho que enriqueceu honra. Bastante hoje o nosso podcast. Foi bem profundo, né? E voltamos a conversar. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seus negócios, que possa prosperar cada vez mais. Amém. Muito obrigado. Foi um privilégio. Amém.